Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um resumo do primeiro semestre do ano. A gente está chegando aí na metade do ano. Acho que já passamos, né? Enfim, estamos na metade do ano. E eu sempre faço essa lista de livros que eu li, esse resumão, e por isso eu vim trazer para vocês. É importante lembrar que isso não é de jeito algum uma forma de contabilizar os livros, de quantificar a forma que eu estou lendo. É simplesmente uma forma de fazer um arquivo de leituras, porque esse canal nada mais é do que um arquivo de leituras para mim. Eu tenho a minha rotina, eu tenho leitura como uma das minhas prioridades, agora especialmente com o canal que também é uma prioridade para mim. Então, se você não consegue ler nem metade disso aqui, não tem nenhum problema, porque essa é a sua rotina. Você prioriza as coisas que são mais importantes para você e tá tudo bem. Enfim, só para dar aquela introduzida e lembrar que a ideia de compartilhar leituras e compartilhar listas jamais é deixar ninguém ansioso ou fazer qualquer tipo de pressão. É simplesmente uma forma de arquivar as minhas leituras e de inspirar as pessoas a lerem. Essa é a ideia principal do canal também. Bom, vou deixar essa pilha aqui do lado para eu conseguir mostrar e falar com vocês. Bom, todos os livros que eu vou mostrar para vocês têm resenha no canal já. Eu consegui fazer resenha de todos os livros que eu estava lendo durante o ano. E isso porque, para mim, é muito bom fazer isso, né? Eu até comentei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o ano do canal. Então, se você tiver interesse em ter mais detalhes do livro, é só procurar a resenha aqui no canal que você vai encontrar facilmente. Bom, o primeiro livro que eu li, de cabo a rabo, inclusive, esse ano foi O Cântico, da Ayn Rand. Foi o primeiro livro dessa autora que eu li e eu fiz um vídeo explicando certinho os meus problemas com ele, né? E pela própria escrita da autora, que eu já sabia que não era lá grande coisa, mas fato é que a história em si é bem interessante e essa ideia de distopia. E cada vez mais as distopias parecem realidade, então é sempre importante ler esse tipo de livro para a gente lutar pela nossa liberdade, que infelizmente está sendo cerceada o tempo todo por aqui. Eu também terminei, lá no início do ano, Os Demônios, do Dostoiévski, que foi a nossa primeira leitura conjunta do Clube Etsy. Então, esse livro tem um espaço especial no meu coração. A gente quer fazer uma releitura futura com o pessoal também. Aí eu vou reler na edição que eu tenho da Sétimo Selo, que daqui, essa edição que traz a tradução dos Irmãos Guerra, né? Eu tô lendo Crime e Castigo por essa tradução, tô gostando bastante. Mas foi uma leitura incrível. Aqui Dostoiévski faz um panorama do revolucionário, um panorama do niilista. E agora, lendo Crime e Castigo, depois da leitura dos Demônios, parece que tudo faz sentido, tudo encaixa muito bem. Foi um livro incrível, foi um dos livros que eu coloquei assim como nota máxima nas minhas leituras desse ano. Deve aparecer aí nas minhas listas de melhores leituras do ano, sem dúvida. Depois eu li o livro do mês do canal, que eu designei para ser o livro de janeiro, se eu não me engano. Foi Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Foi um livro que eu tava gostando muito no começo, depois a história fica meio cansativa, fica meio assim chatinha. Mas é Machado de Assis, né? Aquela escrita primorosa que só Machado sabe. Só ele sabe usar as palavras da língua portuguesa do jeito que ele usa, assim, é um negócio incrível. Então, se você tem interesse aí na história, dá uma olhadinha na resenha, talvez você tenha uma experiência um pouco melhor que eu nesse livrinho aqui, que é bem curtinho, bem fácil de ler, bem rápido de ler também. Também, pro pessoal do clube, eu fiz a releitura de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Para mim foi uma releitura de muitos anos, porque eu li há bastante tempo, assim. E foi uma releitura muito rica, porque eu tive outras perspectivas, né? Depois de aprender tanto sobre a Rússia, tanto sobre a Revolução, especialmente. Foi uma leitura completamente diferente e também muito mais profunda no aspecto do autor, né? A gente sabe que o Orwell era trotskista quando escreveu esse livro, então foi uma perspectiva completamente diferente, muito rica. Eu recomendo muito que as pessoas releiam esse livro depois de um período, depois de saber mais sobre o assunto, porque é bem diferente e é bem legal também. E esse é um livro que eu recomendo fortemente para todo mundo, então não tem nem erro, né? Todo mundo tem que ler a Revolução dos Bichos, tem que ler 1984 também. Depois eu li um dos livros mais pesados que eu já li, provavelmente na vida, foi o Contos de Colimar, do Varlam Shalamov. Esse aqui que é um livro sobre o Gulag, né? Sobre os campos de concentração soviéticos. E esse livro tem uma escrita sensacional, bem seca, bem crua, mas bem impactante. E foi uma leitura incrível. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem uma sequência aí de outros 5 livros desse mesmo autor, nessa mesma pegada, que são os Contos de Colimar, a sequência, né? Eu tenho quase todos aqui na estante, com certeza um dia eu pretendo seguir essa leitura, porque ela é muito importante e todo mundo precisa saber o que aconteceu nos campos de concentração soviéticos. Tanto se fala dos campos nazistas, mas
pouco se fala no que aconteceu nos gulags. Pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que temos que falar mais sobre esse assunto, porque mostra a desumanidade do ser humano, né? Até que ponto o ser humano consegue chegar. É um livro curto também, é um livro menorzinho, mas é muito impactante, muito incrível mesmo. Nessa mesma pegada, depois eu li O Nada a Invejar, da Barbara Demick, Vidas Comuns na Coreia do Norte. Esse livro aqui foi muito recomendado pela Isadora, do Isa Livros pelo Mundo. E é um livro sensacional, muito bem escrito, jornalístico mesmo. Ele vai acompanhar a história de algumas famílias ali na Coreia do Norte, obviamente desertoras, né? Porque para elas conseguirem contar a sua história, elas não podem estar na Coreia do Norte. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre esse país, que até hoje é uma espécie de incógnita para nós, de por que que eles ainda são uma ditadura, como que eles ainda aceitam essas coisas. Então, muitas respostas estão nesse livro aqui, que é muito bem escrito, de verdade. Assim, ele vai muito rápido, flui muito bem e vale muito a leitura também. Outra leitura do clube, esse livro incrível, essa escrita maravilhosa, que é de Ivan Turgenev, Pais e Filhos. Esse que é um dos principais livros, eu acho que é o principal livro do Turgenev. E assim, a escrita do Turgenev é sensacional. É um dos autores que eu mais recomendo começar a ler os russos, para começar a ler os russos, né? Porque ele tem uma fluidez, uma poesia na escrita, ele tem descrições maravilhosas. E esse aqui foi o primeiro livro que tratou sobre o niilismo de forma expressa, que usou o termo niilismo. Então ele tem uma importância política muito grande, embora o Turgenev não tivesse uma posição política tão exposta naquela época. Então a gente vai ver algumas coisas nas entrelinhas e nós vamos ver o que acontece com um personagem niilista e quais são as nuances de um personagem niilista. Então eu gostei muito desse livro também e recomendo muitíssimo a leitura. Eu acho que não tem nenhum livro que eu li esse ano que eu não vou recomendar a leitura, né? Enfim. Eu li também O Mínimo sobre a Filosofia, do professor Vitor Sales Pinheiro. Esse aqui que é o livrinho da O Mínimo, né? Que é essa coleção de livros pequenos, mas cheios de informação. Eu tenho alguns outros aqui também. E esse foi um livro muito rico. Foi um livro que, embora pequenininho, curtinho, fez eu pensar em várias coisas e aumentar o meu interesse no estudo da filosofia. Então, para quem quer saber um pouco sobre esses assuntos, mas não sabe se vai gostar tanto ou se vai querer se aprofundar, essa coleção da O Mínimo vale muito a pena para expandir os seus horizontes assim de estudo. E esse aqui é muito legal mesmo, o professor Victor Salles escreve muito bem, já fiquei interessada por outros livros dele, inclusive. Depois eu li meu primeiro Rothbard, eu li Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Esse aqui que é um livro super curto que vai expor as principais ideias do libertarianismo de uma forma assim, bem resumida, é claro, mas que foi uma leitura muitíssimo interessante. Eu que tenho um espectro político diferente desse, né, mas concordei com muitas coisas, discordei de outras, enfim. Eu tentei expor da forma mais neutra possível lá no vídeo, sem causar tanto debate político nesse aspecto, até porque economia não é meu forte e eu sei disso, eu sei que eu preciso estudar mais, por isso que eu não vou ficar discutindo com um autor que sabe muito mais que eu, né? Óbvio. Mas eu fiz aí uma análise de como foi a minha leitura, do que eu achei dessa leitura do Rothbard lá no vídeo. E também é um livro bem curto, dá pra ler assim, um dia, se você quiser. A diagramação da minha edição aqui da vídeo é sensacional também. Ela é bem tranquila. Então fica aí mais uma recomendação. Antes de continuar, até coloquei um post-it aqui para lembrar. Eu li O Alto da Compadecida. Também foi um livro que eu fiz aí um ajuste na lista de 12 para 2023, que tem aqui no canal. Coloquei O Alto da Compadecida no lugar de Gente Pobre e Anfitriã, do Dostoiévski. Mas algum tempo depois eu li Gente Pobre e trouxe aqui pro canal também. Ele vai estar aqui na pilha, só falta Anfitriã. Mas eu li então O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu amei esse livro. Foi uma leitura muito divertida, muito tranquila, muito rápida também. É um livro bem pequenininho. Vou deixar a foto aqui dele, porque eu já emprestei, já passei pra frente, para que mais pessoas leiam, porque eu gostei muito desse livro mesmo. Eu acho que Ariano Suassuna escrevia bem demais, já fiquei mais interessada por outros livros dele. E tá vindo bastante livro de literatura brasileira aqui pra estante. Eu acho que em breve teremos mais literatura brasileira no canal, inclusive. Bom, depois eu li a biografia de Napoleão, escrita pelo Vincent Cronin, lá pro pessoal do clube também. Também tem uma resenha bem completa que eu fiz sobre esse livro aqui. É um livro um pouco tendencioso, sim, mas é um livro cheio de informações, muito rico, e que para mim foi muito interessante fazer a leitura desse livro aqui e conhecer mais sobre Napoleão. Eu conhecia pouquíssimo, conhecia só o que eu tinha estudado na escola, e aqui ele vai trazer aspectos da personalidade de Napoleão, uma coisa bem pessoal de Napoleão mesmo,
E claro, é enviesado, você vê que o autor é apaixonado por Napoleão, mas ainda assim vale a pena, especialmente para você ter esse olhar crítico e buscar informações em outros lugares também. Por isso a gente vai continuar estudando a França, eu vou continuar estudando a França com certeza, porque é um tema inesgotável, também a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, é tudo bastante interessante. Para quebrar um pouco esse monte de livro pesado e difícil que eu estava lendo, os temas mais capciosos, eu li com o pessoal do Clube dos Livros que falam sobre livros, o Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. O pessoal teve um pouco de receio, assim, do que era verdadeiro nesse livro, o que era mentira, mas eu confesso que eu li sem a menor preocupação em relação a isso, porque para mim foi uma leitura, assim, de descanso, sabe? Descanso para a mente. Você tá lendo aí um livro cheio de fofocas e descrições e uma escrita poética que o Hemingway tem. Porque o Hemingway escreve bem demais, não tem como dizer. E esse é um livro que ele vai resgatar memórias dele da era de 1920, 1930 no máximo, em Paris, que é a era de ouro de Paris, né? Entre guerras. E aqui ele vai trazer muitos aspectos da vida pessoal dele, vai colocar os personagens importantes daquela era, como o próprio Fitzgerald. Eu gostei bastante, tá, desse livro. Eu também falei sobre isso lá na resenha bem certinho. Eu gostei bastante, tem histórias bem engraçadas, outras histórias mais trágicas. Mas eu gostei desse outro contato com o Hemingway e eu pretendo continuar a leitura desse autor, com certeza. Depois, outro que com certeza vai aparecer na lista de melhores livros desse ano, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. O Victor Hugo não tem jeito, ele é um dos meus autores preferidos. O que ele faz, os romances dele, pra mim, é assim, absurdo. Ele consegue amarrar todos os personagens e trazer aspectos históricos, trazer aspectos psicológicos, filosóficos, tudo ele coloca no livro, ele tem milhões de referências, ele é um cara muito inteligente, então eu gosto demais da leitura de Victor Hugo. Pretendo continuar lendo as obras dele enquanto tiver aí as obras traduzidas, né? Infelizmente a gente não tem muito contato com as peças, com as poesias, que são as obras mais elogiadas do Victor Hugo na própria França, né? Mas só o que a gente já tem, eu acho incrível. Eu me apaixonei por esse livro aqui. Só conheci a história bem por cima, até pela Disney, pelos desenhos, mas o livro é incrível. Eu realmente amei demais esse livro aqui. Depois eu li O Primeiro Amor, do Turgenev, outra obra desse autor que eu gostei tanto, mas essa aqui não foi uma obra que eu gostei tanto assim, que eu achei muito aberta, eu falei bastante sobre isso lá no vídeo que eu fiz sobre esse livro também, mas a escrita do Turgenev, mais uma vez, sensacional. Esse é um livro também muito interessante para iniciar na literatura russa. Como eu disse, né, Turgenev é uma ótima forma de iniciar, e ele é um livro que vai deixar muitos pontos em aberto, e alguns pontos podem ser debatidos, mas que tem uma história bem interessante sobre o primeiro amor, né? O título já é autoexplicativo, enfim. Primeira leitura conjunta da nossa turma de literatura russa lá do Clube Etos foi Almas Mortas, finalizamos Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Foi uma leitura bem interessante para entender a literatura russa de uma forma geral, porque foi um dos primeiros grandes livros da Era de Ouro do século XIX, da literatura russa. O Gogol é incrível. A gente lê um conto dele, O Diário de um Louco, que tá até agora na minha cabeça. Ele escreve bem demais. E ele traz o cômico e o trágico, assim, ao mesmo tempo. Tem umas tiradas engraçadas e, ao mesmo tempo, ele faz umas críticas, assim, expondo a sociedade em que ele vivia. Então, foi uma experiência bem interessante de leitura e a gente teve mais dificuldade, outras pessoas devoraram o livro. Então, eu acho que ele é um livro que divide opiniões também. Mas eu gostei. Não é um dos preferidos, não foi uma das melhores leituras, mas eu achei bem legal ter esse contato com um dos primeiros grandes livros da literatura russa. Como eu falei, eu li o Gente Pobre, tá aqui também, já fiz a resenha de Gente Pobre. Não é uma das melhores leituras de Dostoiévski que eu fiz, e eu acho que isso se deve principalmente a ter lido obras maravilhosas dele antes de entrar nesses primeiros escritos dele, né? Porque o Gente Pobre foi o primeiro livro do Dostoiévski. Depois tem aqui a Anfitriã, que também tem a tradução de A Senhoria. Eu ainda não li, vou fazer uma pausa para depois retomar, porque dizem que também não é dos melhores textos de Dostoi. Mas foi uma leitura interessante, sim. Tem vários aspectos profundos para entrar nesse livro. Tem bastante referência literária. Só realmente não foi uma das melhores leituras que eu fiz de Dostoiévski, sem nenhuma dúvida. Depois lemos A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse livro que é um dos marcos da literatura americana, um dos grandes clássicos da literatura americana. Esse autor tem uma influência direta em Herman Melville, vocês sabem, na minha obsessão por Moby Dick. Então, esse livro
tem uma influência muito grande também, e por isso foi muito importante ter lido esse primeiro grande clássico da literatura americana, né? Que é uma literatura que muito me interessa. Também não se tornou um favorito, não posso dizer que a história foi tão incrível assim como eu até esperava que fosse, mas é um livro bonito, bem escrito, eu gostei da história, assim. Mas com certeza não vai tirar o posto de Moby Dick de melhor livro da literatura americana ou da vida, no meu caso. Mas é uma leitura que vale bastante a pena. No vídeo que eu fiz sobre esse livro, eu até não coloquei aqui, eu li também As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, e no mesmo vídeo eu comentei essa peça. É uma peça curtinha aí do Miller, e que é bem interessante, bem profunda também. Tem aí relação com a história de A Letra Escarlate. Depois eu li esse Tesouro de Formas de Livro, que é A Vida Intelectual, do Padre Sertilange. Que livro maravilhoso, que livro que precisa ser revisitado vezes e vezes. Eu acho que deu pra ver na resenha que eu fiz que eu fiquei realmente apaixonada por esse livro, pelos temas, por essa escrita do autor. Eu gostei muito mesmo. Tem alguns outros livros nessa mesma pegada, como Trabalho Intelectual, alguns outros da edição Scriabin, inclusive, que pretendo pegar no futuro, mas esse aqui é um livro que precisa ser revisitado vezes e vezes. Então, com certeza ele vai ficar aqui por perto, porque é uma leitura incrível mesmo, uma leitura que muda a sua perspectiva em relação aos estudos, à sua vida de forma geral. Vale muitíssimo a pena a leitura de A Vida Intelectual. Duas narrativas fantásticas do Dostoiévski. Aí nós temos um Dostoiévski maduro que escreve como ninguém em duas novelas bem curtinhas. Eu acho que o último até dá pra chamar de conto, Sonho de um Homem Ridículo. Que livro incrível. Fiz a resenha também e espero que vocês leiam, porque O Sonho de um Homem Ridículo é um texto bem curtinho e muito impactante. A Dócil também é um pouco mais cansativo, é um pouco menos impactante, mas também tem uma mensagem muito forte. Essas duas narrativas têm mensagens muito fortes e eu acho que são mensagens que nós precisamos sempre relembrar na nossa vida. O tema é muito pesado, mas aqui nós temos um Dostoiévski que está escrevendo como ninguém. Eu acho que esse aqui é um dos auges, assim, da escrita dele. Por isso é um livro que eu panfleto demais também. Releitura de Jane Eyre também com o pessoal do Clube dos Livros que falam sobre livros. Essa aqui foi uma releitura que mudou completamente a forma que eu via esse livro, essa história. E eu fiz uma resenha explicando porque tem muitas ideias sobre esse livro e opiniões que eu discordo plenamente. Esse aqui é um livro muito cristão, uma mensagem muito cristã, um final completamente cristão, mas é um livro muito bem escrito, é uma crítica à sua época, sim. Tem muitos elementos aqui sobre a vida das mulheres, sobre a educação das mulheres, mas ele é colocado numa perspectiva que eu discordo completamente em textos de apoio, em outras interpretações. Eu expliquei certinho no vídeo, mas é um livro que eu recomendo muito e essa releitura cresceu muito para mim. Tem muitas referências bíblicas, referências literárias também. A Charlotte Brontë tinha uma profundidade muito grande que eu não conseguia captar antes e agora eu consegui captar. Por isso até eu quero pegar de volta o Morro dos Ventos Vivantes, foi outra leitura que eu fiz há bastante tempo. Tem também A Inquilina de Whitfield Hall, que é da Anne Brontë, esse eu nunca li. Então, com certeza, eu darei outras chances para essas literaturas vitorianas, para essas literaturas mais góticas aí. Foi interessante ler esse livro no mesmo ano que eu li A Letra Escarlate, porque os dois têm muitas semelhanças, muitas coisas assim paralelas entre essas duas obras. Também foi bem legal captar essas coisas aí na literatura. Por fim, aqui o último livro que eu terminei essa semana, inclusive, foi O Vermelho e o Negro do Stendhal. Eu ainda vou fazer uma resenha completa sobre esse livro. Não foi um livro que me agradou tanto, mas eu entendo a importância dele na literatura, a importância de ser um dos primeiros romances psicológicos. Então, ele não vai te trazer o psicológico do personagem de uma forma tão profunda como Dostoiévski, por exemplo, mas ele vai expor o psicológico dos personagens e de personagens odiosos, de personagens complexos, bem humanos, e eu achei bem interessante a forma que o autor traz essas perspectivas, mas eu não gostei tanto da história. A história em nenhum momento me pegou, me deixou com vontade de continuar lendo, e também a própria escrita do autor não é o tipo que me agrada tanto assim. Mas eu vou explicar tudo isso certinho numa resenha, eu vou explicar os meus motivos, mas também trazer os textos de apoio, trazer a importância do escritor, a importância do livro. Só adianto que com certeza não vai entrar para o hall de livros favoritos, mas aqui a última leitura concluída deste meio de ano, desse semestre, desse primeiro semestre do ano, né?
é isso. O que vocês andaram lendo aí no primeiro semestre? Contem quais foram os livros preferidos de vocês até agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.